Direção Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. E hoje o Evangelho é São Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe um livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o Provérbios: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo de profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se, o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo ao precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, um evangelho cheio de ensinamento, um evangelho, digamos assim, meio tenso, mas cheio de verdade. Um evangelho que nos ajuda a entender como as pessoas naquele tempo rejeitaram Jesus. Jesus está na sua cidade natal, Nazaré, onde ele foi criado. Jesus chega e vai ao templo, lá na sinagoga, e dá a ele para ler a leitura do profeta Isaías, que dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com óleo para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano cheio da graça do Senhor. Então Jesus veio para trazer tudo isso à humanidade, para o povo. E principalmente ali em Nazaré, na qual Jesus tinha nascido, tinha sido criado. Então Jesus queria derramar muitas bênçãos e graças na vida daquele povo ali. Só que não aconteceu isso. Porque as pessoas olharam para Jesus e viram uma tremenda sabedoria que saía dos seus lábios. E alguns ficaram admirados, dizendo: não é este o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não mora aqui, seus irmãos? Quer dizer, eles não acreditaram que realmente Jesus era o Filho de Deus. Aquela criança que cresceu ali com eles, para eles jamais imaginariam que um dia ele voltaria se proclamando rei, como assim as pessoas estavam proclamando Jesus.
pelos feitos, os milagres que Jesus realizou. Então aquelas pessoas olham para Jesus e dizem, olha, faz aqui também os mesmos milagres que você fez lá. Só que Jesus, ele é muito sábio. E as palavras de Jesus, ele é muito clara. E Jesus disse bem claro, um profeta não é bem recebido, não é bem estimado na sua pátria. Quer dizer, vocês querem que eu faça um milagre, mas vocês não acreditam. E o milagre ele só acredita quando você tem fé. E se você não tem fé, não adianta. Por isso que ele vai dizer que no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos lá em Israel, né? Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio, que teve fé, acreditou e fez o que era para ser feito. E também no tempo do Elias, quando foi enviado, né? Aquela viúva de Sarepta e Sidônia. Então a gente começa a entender. Jesus é enviado para todos. Quem acolhe Jesus através da fé, acredita, é curado, é transformado, e a sua vida se torna uma vida completamente diferente. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e simplesmente deixá-la entrar no ouvido e sair no outro. Você tem que ouvir essa palavra, acolher essa palavra e deixar essa palavra transformar a sua vida, para que você possa se tornar o homem e mulher que faz a obra boa acontecer na vida, não só tua, mas na vida das pessoas também. E aquelas pessoas então ficaram revoltadas, porque com certeza Jesus estava dizendo que era certo. Eles ficaram revoltados com aquilo. Então, expulsaram Jesus, queriam jogar Jesus de um precipício, mas como Jesus sabia que ali não era a hora dele, ergueu a cabeça e passou no meio daquelas pessoas e seguiu o seu caminho. Muitas vezes é assim que a gente tem de fazer. É levar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Se elas não aceitarem, se elas virarem as caras, ficarem com raiva, continua a sua caminhada, continua a sua vida de oração, continua a sua vida de testemunho, e seja verdadeiramente um cristão aonde Deus fala através de você. E não tenha medo de ser porta-voz da voz de Deus. A gente precisa ser isso. Jesus foi enviado e nós também somos enviados a anunciar, a pregar a boa nova a todas as criaturas, no meio dessa contrariedade toda que é o mundo que nós vivemos. Então não tenha medo disso. Seja instrumento verdadeiramente de Deus. Pregue, anuncie, proclame a boa nova de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus, lá na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, na sua comunidade, aonde você estiver. Clame, fale, propague a palavra de Deus e seja luz na vida dos outros. Assim seja. Amém.